fundadora aqui da Unbox, então comecei minha trajetória no mercado financeiro, então era uma carreira mais tradicional, um mercado bem diferente, com uma dinâmica diferente, foi uma ótima escola, mas depois de um tempo eu comecei a entender que aquilo não se conversava tanto com o meu perfil, com o que eu queria para minha vida, e a sementinha do empreendedorismo começou a crescer, né? Na época eu tive a oportunidade de trabalhar numa startup, a Log, e lá eu já era apaixonada pelo mundo de varejo desde a minha época de mercado financeiro, e ali trabalhando com os maiores varejistas ali, os maiores e-commerce da América Latina, descobri não só outras dificuldades, mas ali para mim estava claro que de fato eu queria empreender. Na época eu vivenciei o que alguns dos nossos clientes já vivenciaram, que é tentar criar uma loja antes da Unbox, né, sozinha, ali sem entender muito do que era necessário, dos canais, de todas as tomadas de decisões. Então, enquanto eu trabalhava na Log, eu fazia isso meio período, então eu sei o que é uma jornada dupla para vocês que estão vivenciando isso. Então me identifico bastante. Quem quiser trocar de figurinha pode contar comigo. Então acho que vai ser legal contar um pouquinho dessa trajetória e como eu vejo que a Unbox ela ajuda o empreendedor a trazer de uma forma acessível em termos de custo, taxas diferenciadas frente a transportadoras, métodos de pagamento, tempo para você investir na plataforma e complexidade ajuda. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, por isso que eu acredito tanto no que a gente está fazendo, já passei na pele o que vocês estão passando, e acredito muito que a gente pode ajudar muitos empreendedores com a nossa solução, como a gente já vem ajudando há tanto tempo. Parece pouco, mas ao mesmo tempo há tanto tempo. Então, eu queria passar a palavra para a Alicia e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar fazendo essa troca com você, Alicia, que é uma admiração como uma empreendedora mulher, é uma referência para mim. Então, se você pudesse se apresentar rapidamente, agradeço. Obrigada, pessoal. Só quero fazer um disclaimer aqui que eu já caí umas 3 vezes. Eu não sei se vocês viram, mas foi super rápido. Mas, enfim. Eu até dei uma enroladinha ali para você voltar. Mas não Ai, gente. Tá indo e voltando, Liz, então fica tranquilo. A gente aqui, empreendedor é isso, entendeu? A gente se vira. É isso aí, gente. Não é linear, né? A primeira coisa que a gente aprende é que não é linear o caminho, né? Então, tá aí. Então, só estou fazendo o disclaimer aqui. Eu já até estou colocando 4G para poder... Deixa eu rotear logo de uma vez. Deixa eu só rotear, gente, para não depender aqui da conexão. Peraí, só um momentinho, desculpa. Problemas técnicos. Sem problemas. Enquanto a Alicia vai fechando, eu vou trazendo um pouco de qual é a ideia desse bate-papo, né? Porque, né, ao longo do programa, um dos motivos de trazer essa inspiração de uma empreendedora para um empreendedor. Primeiro que eu acho que a jornada do empreendedor é exatamente assim, né? Que a gente cheia de altos e baixos, num bom sentido, faz parte da trajetória, né? Você tem muita responsabilidade, você tem muito o que aprender. Então, uma coisa que sempre ajudou muito na minha trajetória é buscar referências, buscar pessoas que tiveram não necessariamente as mesmas experiências do que eu, mas que estão vivendo ou já vivenciaram esse mundo de empreendedor para trocar, para usar como uma inspiração, como exemplo, e a Alice é uma dessas pessoas para a gente. Principalmente, e aí eu falando como mulher, independente se você se identifica com esse gênero ou não, para mim foi muito importante também me espelhar numa mulher, porque como mulher a gente às vezes tem algumas particularidades também que é própria a essa questão de gênero, não que isso diferencie ninguém como melhor ou pior, pelo contrário, só faz diferente, né? E essa diferença no sentido de buscar referências. Eu vi a dificuldade de encontrar outras empreendedoras nesse aspecto. Então, a ideia é contar um pouco do que esses aprendizados trouxeram para a gente, né, explorar principalmente a história da Alice, que ela tem muito a contar e faz um trabalho incrível com a Impact, que daqui a pouco ela vai contar para a gente, e trazer principalmente os aprendizados, porque a gente acha que às vezes empreender e ter sucesso e conseguir crescer o nosso negócio é sobre saber como apenas aplicar marketing, uma estratégia de vendas, mas aí a gente descobre que quando a gente pega essa técnica e vai para a prática, é um pouco mais difícil. Então é disso que a gente vai falar hoje. Alicia voltou. Alicia, se apresenta rapidinho para a gente, então, por favor, para a gente começar o bate-papo. Vamos lá, gente. Desculpa, agora roteada aqui a internet. Vamos rezar aqui para o 4G segurar. Bom, queria primeiro agradecer o convite de vocês. Para mim é um prazer estar participando desse programa de aceleração. Eu sou uma grande fã aí de compartilhar conhecimento. Eu acho que é sempre uma troca muito importante que a gente precisa fomentar dentro do empreendedorismo.
Então, primeiro agradecer e parabenizar pela iniciativa de vocês, de fazer isso, e pelos empreendedores que aqui estão, né? Que eu acho que já estão na busca de conhecimento. Isso eu já digo que vocês estão à frente de muitos, né? A busca de conhecimento, com certeza, é um caminho que precisa ser trilhado no mundo do empreendedorismo. Mas falando um pouquinho de mim, bom, sou Alicia, né? Como vocês já podem ter visto aí no slide. Eu sou CEO e fundadora da Wimpact. Vou falar um pouquinho de falar da Wimpact, né? Como é que eu cheguei, como eu desaguei na Wimpact. Eu sou advogada de formação e, assim como a Gabi, segui carreira tradicional, que é o caminho mais lógico que a gente vai trilhar, né? O mais tradicional. Segui carreira executiva, na verdade, comecei atuando como advogada, depois tive uma migração para a carreira executiva, e só daí já dá para ver o meu caráter multidisciplinar e inconformado, né? Então, eu sempre fui, enquanto executiva, muito inconformada, e aí estava advogando, e depois comecei a olhar dentro da empresa para outras coisas. Eu já empreendia, só que dentro de uma carreira tradicional, né? Então, já tinha uma atitude empreendedora dentro da carreira profissional. Em 2016, eu comecei a flertar com essa transição de carreira para empreender, vamos dizer assim, da porta para fora, né? Sair do intraempreendedorismo para empreender de fato, né? Que foi o início da minha jornada aí, empreendedora, foi em 2016. Comecei a trilhar isso, comecei a fazer coisas para fora. Eu ainda estava na minha carreira executiva, no meu trabalho, né? Carteira assinada, etc. e tal. E comecei a fazer algumas coisas para fora, algumas consultorias para fora. Inclusive, foi quando eu comecei a atuar no ecossistema de startups, né? Foi quando eu me aproximei do ecossistema de startups e de tecnologia. E em 2018, eu comecei, eu tive 2 gestações, a da minha filha, que inclusive estou no quarto dela, daqui a pouco ela aparece por aí, a Júlia, e a Wimpact. Eu tive nesse momento, né? Foi o encontro da maternidade, que acabou dando aquele empurrãozinho, né, de reflexão, do que você quer fazer da vida. A mulher tem, nesse momento da maternidade, dá esse estalo, o que você quer para o resto da sua vida, né? Porque maternidade não é uma fase, né? Ela é um caminho que não acaba nunca. Então, foi nesse momento, em 2018, que eu comecei a fazer uma reflexão aí do que eu queria, e principalmente do que eu não queria, né? Foi quando efetivamente eu comecei a fazer os primeiros contornos da Wimpact, que é uma Venture Builder. O que é uma Venture Builder, né? É uma empresa que apoia efetivamente o desenvolvimento e a construção de novos negócios, né? E é Venture Builder porque é focado em construção de novos negócios tecnológicos, utilizando a tecnologia como sendo a ferramenta de geração de impacto e exponencialidade e impacto positivo no mundo. Então, a gente faz investimento financeiro, né? E principalmente, mais do que investimento financeiro, que eu digo que isso é só o início da jornada, a gente apoia a jornada empreendedora, né? Depois, com o capital, a gente faz esse apoio da jornada empreendedora, que a gente sabe que é uma jornada bem tortuosa, né? Isso que a gente acabou de comentar aqui no início, né? Não é uma linha reta, e com certeza, se a gente tem uma rede de apoio, é muito mais fácil você conseguir trilhar isso, né? Então, eu sou do time que acredita que o empreender é para todos, né? Basta a gente conseguir estar inserido dentro de uma rede de apoio, seja ela qual for, né? Que você consiga buscar conhecimento, principalmente que promova conexões, que ajude você a atravessar essas etapas e dar um direcionamento dentro do que você se propõe a fazer. Não precisa ser tão difícil, né? Eu acho que a importância é você conseguir se aliar aí e ter uma rede que consiga impulsionar o seu negócio. Então, acho que é isso, Gabi. Senão eu vou adentrar muito os pontos que a gente vai falar aqui. Excelente, vamos lá. Então, acho que passando o primeiro slide, acho que o primeiro grande tópico que a gente queria trazer, que eu queria que você começasse a compartilhar, começou a dar um cheirinho do que talvez você fale, que é as diferenças da carreira tradicional e da vida empreendedora. E qual que é a ideia de trazer as diferenças? Não só em a gente entender quais são, né, às vezes alguma habilidade que a gente possa vir que nos ajude, né, dessa transição que você possa vir a ter,
mas o que você pode trazer. Então, muitas pessoas aqui, eu sei que alguns convidados eram de consultoria, então, eu trabalhei em consultoria, o que eu posso trazer? Trabalhei numa outra empresa, seja numa carreira tradicional ou não, e o que eu posso trazer disso para a minha vida empreendedora? Você pode comentar um pouco na sua visão, assim, o que você vê em relação a essa questão? Na verdade, aí está colocando a diferença, né, da carreira tradicional e da vida empreendedora, né? Eu acho que, na verdade, não é bem a diferença. Eu vou trazer uma boa notícia, né, para vocês. Não há uma diferença tão gritante. Depende muito da sua atitude dentro da sua carreira tradicional. Eu acho que esse caráter que eu comentei anteriormente do intraempreendedorismo, né, as habilidades, né, que você precisa ter enquanto empreendedor, você tem isso na sua carreira tradicional, né? Então, essa questão, o famoso, quem nunca viu, né? Um job description de sentimento de dono, né? Esse sentimento de dono, ele já é uma provocação de você ter essa capacidade de se adaptar, né? De você conseguir, como eu falei aqui, essa questão de ser inconformado, de ter uma visão de futuro, de você resolver os problemas efetivamente e, principalmente, você querer dar um propósito para aquilo que você está fazendo, né? Então, não ser um mero operador. Então, acho que isso são características que elas não se dissociam mais da sua vida empreendedora e de uma carreira tradicional. Então, tem até uma pesquisa, uma universidade, acho que da Austrália, que ela fala muito de carreiras, né? Então, assim, as profissões do futuro, elas vão exigir essas habilidades empreendedoras, né? Então, assim, a gente já está nessa transição, a gente já está indo para um lugar de usar a tecnologia para operacionalizar as coisas de carreiras tradicionais, você tem mais instrumentos tecnológicos, né? Então, você, enquanto ser humano ali, né, vai utilizar a sua inteligência, a sua capacidade de execução e de crítica, né, para conseguir avançar. Então, eu acho, efetivamente, na minha jornada, por exemplo, difere muito pouco da minha carreira tradicional como executiva para a minha vida empreendedora. A única diferença é que eu peguei o inconformismo que eu tinha dentro da empresa onde eu trabalhava e fui colocar em prática a mesma atitude, uma questão de atitude, né? Fui colocar isso em prática, essa habilidade e essa atitude em prol de uma coisa que eu quis construir, né? Você usa isso, quando você está numa carreira tradicional, você usa isso em prol de uma empresa. Então, eu consegui juntar essas habilidades e aí você traz o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude para dentro da sua carreira, que é carreira mesmo, empreendedora. Dizem até que tem a carreira empreendedora, né? Então, eu acho que, na minha visão, assim, não tem muita diferença do ponto de vista de atitude e habilidade, porque a única coisa que você tem, tudo bem, a única coisa que você sente mais são essas oscilações, né? Aquela expectativa versus realidade, gente, o meme clássico, né? Isso você sente mais na carne, né? É um ambiente de muito mais volatilidade, né? Quando você está empreendendo. Ainda mais quando você está começando, quando você está iniciando uma jornada, você precisa ter em conta que vai oscilar muito mais, precisa de muito mais atenção. Eu brinco, inclusive, na Impact, trazendo um pouco da minha experiência, que eu tive 2 puerpérios, da minha filha, né, da fase do puerpério no pós-parto, que foi da minha filha e da Impact, né, que é isso, uma empresa igual um bebê. Começa muito, o bebê humano, ele nasce muito dependente, né, precisa de muitos cuidados, não consegue fazer nada quase sozinho. Então, tem algumas coisas, assim, básicas, né, respira, come, né, tem o sistema digestivo que às vezes não funciona muito bem, e uma empresa é assim também, ela requer mais cuidado, ela requer uma entrega no início, que você, quando está numa carreira tradicional, provavelmente você já entrou
numa empresa que já estava com um pouco mais de processo, já estava com uma estabilidade maior, né? Então, essa diferença, eu acho que é a grande diferença em termos de experiência, né? Eu acho de você experimentar, que requer mais esse cuidado no início. Mas isso faz parte de todas as empresas. Todas as empresas começam de algum lugar. Só que as pessoas não contam isso, né? Elas não contam essa jornada do início. A gente vê muito esses cases de início de jornada no ambiente de startups. Compartilha-se muito case de início de jornada, tem muito material próprio para empresas em ideação, startups em validação. Traz-se muito isso para o ambiente de startups, mas quando você fala da economia tradicional, vamos dizer assim, ninguém compartilha isso, né? Não tem esse ambiente de compartilhamento. Então, eu acho muito interessante a gente poder trazer isso, e eu deixo até uma provocação aqui, se alguém quiser trazer uma experiência própria aí, né? Não sei se vocês abrem para o pessoal falar, mas se conseguiram sentir essa diferença, que estavam numa carreira tradicional, foram abrir e se sentiram desamparados, né? Tipo, meu Deus, ninguém me avisou que no início demandava de tanta atenção. Lícia, eu queria complementar enquanto o pessoal vai contando aqui no chat para a gente se sentir essas diferenças e qual foi o principal sentimento ou sensação que é a principal percepção. Na minha visão, eu acho que é o que você trouxe, eu acho que a atitude empreendedora, ela pode existir mesmo dentro da carreira tradicional, e eu acho que essa é a grande mudança de comportamento que a gente está vendo muito, o mercado se fala muito, né, que é o intraempreendedorismo, né, mas o que eu acho que é muito interessante é essa dinâmica, então realmente, assim, você lidar com, sentindo muito mais na pele o que são essas oscilações que acontecem com o negócio, no seu dia a dia, com problemas, com novidades, e eu acho que uma coisa muito legal de se falar também é que por numa carreira tradicional, né, normalmente você está atrelado a empresas maiores em outros estágios, as coisas já são mais estruturadas, isso significa que às vezes você não tem que colocar a mão em tudo, né, como você disse, né, você conta às vezes com um time, com diferentes departamentos, com processos, e aí você vê que o empreendedor, os empreendedores, né, que conseguem alavancar são aqueles que não se deixam abalar com essas dificuldades de você ir atrás das respostas, de você ir atrás dos contatos, das parcerias, das oportunidades, de como fazer isso, seja contando pela sua rede de apoio, seja por conta própria, com o Google, testando uma ideia, validando com o cliente, e eu acho que isso é uma característica muito importante, que com certeza existe no mundo da carreira tradicional, mas é muito latente no começo dessas empresas em estágio inicial, porque você não tem ninguém para fazer, você não tem nada estruturado, então assim, se você não pegar a mão e fazer e não persistir, realmente a coisa não vai para frente, ela vai para baixo, né? É diferente de uma coisa que está mais estruturada e que tende a continuar andando sozinha. E eu tô achando super legal que o pessoal está comentando, então, que o Thomas está no início da carreira dele, em consultoria, né, que está começando o próprio negócio dele, e que ele está entendendo que uma mão lava a outra, e que o quanto esses aprendizados, né, e eu brinco que esse intraempreendedorismo, às vezes é legal para quem, às vezes, está no começo da trajetória, é o que a gente fala, é empreender com o dinheiro dos outros, né, então o risco é menor. Eu sempre gosto dessa frase, então acho que o Thomas deve estar vivenciando um pouquinho. A Francine também comentou que é o primeiro trabalho dela, mas que ela já sentiu isso que a gente compartilhou, e que ninguém tinha falado que era tão pesado e sem amparo. E Francine, fica tranquila, porque a gente sempre se propôs, tranquila no sentido de a gente se propôs aqui dentro da Unbox, de compartilhar desse momento com vocês, ajudando através do nosso atendimento e relacionamento com os clientes, em compartilhar conteúdo, programas, projetos, para ajudar vocês a tornar essa trajetória um pouco mais sutil. E aí, eu queria aproveitar e passar para o nosso próximo grande tópico, que é contar um pouquinho, para você poder passar o slide, que é contar um pouquinho de como empreender pode, impacta a vida de outras pessoas de uma maneira super especial, e em especial, na verdade, né, também a trajetória de empreendedoras, né. Eu estou contando isso, gente, porque, para quem não sabe, a Alicia tem um contato muito próximo, principalmente com empreendedores
empreendedoras, né, no feminino. Então, ela tem um papel muito legal. Então, para as mulheres que estão nos ouvindo, para os homens e para as pessoas que não se identificam com o gênero, a gente queria também trazer um pouco como é esse impacto nas outras pessoas e também entender um pouco do que ela vê isso, em especial na trajetória das tantas empreendedoras que ela já conviveu durante a trajetória dela. Vou só complementar, Gabi, com que você, puxando o gancho lá anteriormente, só o comentário do Thomas e da Francine. E, gente, não estou fazendo jabá, tá? Apesar de ser investidora também da Unbox. Mas, assim, hoje, empreender hoje, iniciar uma jornada empreendedora hoje, é um pouco mais fácil do que antes, que você não tinha acesso à informação, que você não tinha ferramentas como a Unbox. Então, assim, imagina, Thomas está começando a jornada profissional dele e empreendedora. Francine também. Pô, vai saber que tem que fazer o contrato com transportadora, com não sei o... Gente, é uma multiplicidade de tarefas que muitas vezes as pessoas se assustam. Então, a tecnologia, ela vem para poder abreviar, né, esses gaps. Então, acho que isso é super importante, eu acho ficar claro, tanto quanto o Unbox, como tem outras fases do empreendedorismo que vocês também podem utilizar a tecnologia como sendo uma forma de sofrer menos, né? E conteúdos como esses aqui também, esse tipo de troca, eu acho que isso é super importante, porque, por exemplo, sendo a primeira experiência, tanto profissional quanto empreendendo, você se depara com muita novidade e com muitas coisas que estão fora do teu olhar de atuação, né? Normalmente você vai empreender porque você quer atingir aquele fim, identificou alguma coisa importante, quer entregar aquilo para o mundo, só que o empreender, ele traz muita coisa em conjunto. Então, a Unbox, assim, a proposta da Unbox é justamente descomplicar isso, né? É tornar simples, é real. Eu acho que foram nessa dor, que endereça exatamente essa dor. Então, isso com certeza ajuda demais no avançar dessa jornada. E vamos lá, empreender impactando outras pessoas, em especial a trajetória das empreendedoras. Gente, assim, eu acho que sim, todo mundo tem um propósito, né? Eu acho que é super importante na construção da jornada empreendedora de vocês, vocês sempre se perguntarem por que vocês estão empreendendo e responder essa pergunta sinceramente, né? E eu tenho a geração de impacto como sendo um grande propósito de empreender, né? Então, eu fico muito feliz de ter conseguido construir isso até agora, né? Porque falando um pouquinho do contexto, né? Que a gente apoia especificamente o empreendedorismo feminino, né? De base tecnológica, a gente sempre atrela a tecnologia porque a gente entende que é um caminho sem volta, né? Todo mundo que está aqui está conectado ao Unbox, que é tecnologia, então está empreendendo com tecnologia. Vou trazer alguns dados importantes para vocês terem em mente, né? Mulheres e homens empreendem na mesma proporção. Tá? Então, assim, essa questão da capacidade do empreender, ele tem um equilíbrio, né? As mulheres e homens empreendem na mesma proporção. O problema está na motivação do empreender, né? Então, assim, 70% dessas mulheres que empreendem, elas empreendem por necessidade, não é por oportunidade, entendeu? Por exemplo, o Thomas está aqui, acabou de compartilhar que ele está no início da carreira profissional e ele já decidiu, já quer empreender, provavelmente ter uma motivação, está com um frisson de empreender. Isso é o empreender por oportunidade, é você entender o empreendedorismo como sendo uma carreira viável, né? Você se enxergar empreendendo. Só que essa não é a realidade para 70% das mulheres que empreendem. Elas empreendem por necessidade, porque precisam empreender, não porque elas acham que é um caminho de sucesso, que elas vão lograr êxito e vão ter um empoderamento econômico através do empreendedorismo. E a Impact, ela vem justamente para trazer esse equilíbrio, para a gente conseguir inspirar mais mulheres a empreenderem por oportunidade, por uma aspiração de carreira, por entender que esse é um caminho viável que elas podem seguir. Então, o que a gente faz aqui na Impact? Assim,
mal comparando com a Unbox, a gente também facilita essa jornada empreendedora, né? Só que a gente dá acesso a capital e uma rede de suporte muito grande para que, se avançar, ele seja mais palatável, né? Que a gente consiga trazer cases de sucesso, que inspirem novas mulheres a empreenderem, né? Não tem jeito, gente, essa baixa representatividade feminina no empreender por oportunidade é uma construção social, tem várias causas envolvidas, então, né, não é só, eu não tenho vontade, né? Eu não vejo nenhuma mulher de sucesso aqui especificamente da Impact em Tecnologia, empreendendo, não vejo, não tem aquele exemplo, acha que não tem aquele, mulheres são de humanas e homens são de exatas, então tecnologia não é para mim, então se tiver que fazer uma gestão financeira não é para mim. Então, a gente vai quebrando essas crenças limitantes, né, essas normas sociais, e vai eliminando essas barreiras. Então, a gente busca eliminar essas barreiras para conseguir tornar isso um caminho, uma opção, né? Um caminho viável para ser seguido. E eu faço aqui, eu puxo vocês a reflexão. Não sei se vocês já fizeram essa pergunta, mas o porquê que vocês estão empreendendo? Né? Eu acho super importante vocês conseguirem ter uma resposta bem concisa. Busquem essa resposta. Provavelmente vocês não vão ter essa resposta agora de bate-pronto, mas é super importante, né? Também uma coisa importante de colocar aqui, hoje quando você empreende, e a forma como você se relaciona com seus clientes também, está muito ligado a essa questão do propósito da sua marca, né? Então, assim, o que a sua marca quer deixar para o mundo? Isso está conectado ao porquê você empreende, né? Então, essa geração de valor para o seu cliente, ela também está conectada ao propósito. E o meu convite aqui é que vocês conectem o propósito de vocês à geração de impacto positivo, gente. Isso tem que nascer da cabeça, sabe? Não é o meu produto gera um impacto, não é sobre isso. É sobre a jornada, é cultura, é uma forma de construção, né? Então, já pensar nisso desde os primeiros passos, né? A forma como você constrói o seu time, a forma como você se comunica, a forma como você faz o design do seu produto, como você pensa no seu cliente, ser intencional, né? Você conseguir colocar ali uma vontade, né? Que você haja, né? De acordo com aquele seu pensamento. Está conectado com o propósito da sua marca, né? Então, acho super importante, nesse início de jornada, entender que empreender com impacto não é você fazer produtos de impacto, e sim você construir uma cultura organizacional que começa da sua cabeça. A cultura organizacional é de quem está começando a empreender, né? Então, se vocês são os fundadores, que vocês consigam disseminar isso e coloquem isso como parte da empresa de vocês, né? Então, com isso, deixe-se de ter aquele rótulo de eu sou uma empresa de impacto. Você gera impacto, né? Só por ter isso no pilar, ali no centro do seu negócio. Então, acho que essa é uma dica importante e fundamental para quem está iniciando a jornada empreendedora agora, para começar certo. Gabi, Lícia, desculpa só, eu queria só adicionar um ponto que eu acho que até trazendo isso daqui para o dia a dia das pessoas, né? Que às vezes as pessoas falam, mas como assim impacto? Como assim gerar impacto? E uma vez eu vi uma resposta de uma pessoa que vendia doces, não era nem cliente nossa, mas eu falei, qual que é o propósito, né? Por que você criou esse negócio? Até uma amiga da minha família, ela falou, porque eu quero deixar o mundo mais doce. Eu acho que com os doces que eu faço, eu mudo o dia das pessoas, eu coloco um sorriso no rosto das pessoas. E eu achei aquilo tão, assim, verdadeiro, que às vezes a gente pensa, né, em impacto, a gente acha que precisa ser coisas gigantes, né? E um sorriso, mudar o dia de uma pessoa é uma forma de fazer uma mega contribuição, principalmente no mundo que a gente está vivendo. Desculpa me intrometer, mas é que eu achei esse gancho, assim, incrível para trazer um exemplo real aí do dia a dia mesmo. Muito legal, Bruno. E é sobre isso, sabe? Então, por isso que eu falo que conectado ao propósito, e acreditem,
Todas as empresas têm propósito. Vocês precisam começar pelo porquê vocês estão empreendendo e conseguir cascatear isso para tudo. Porque você está vendo aqui, colocar um sorriso no rosto de alguém, pô, isso é fantástico. Então, assim, o resto, né, você vai fazendo porque você está buscando é aquilo, né? Então, é super importante e as pessoas costumam deixar isso de lado, achar que só se pensa quando é uma empresa grande, que tem que ter uma coisa mais rebuscada, mas, na verdade, isso é a forma de pensar, né? Então, se você consegue construir uma marca a partir disso, com certeza você vai conseguir ter um avanço aí muito mais, vamos dizer assim, mais veloz, né? Trazendo os clientes para perto, que eu acho que é super importante hoje esse relacionamento da marca com os clientes, que é também uma coisa que a Unbox ela fortalece, né? É a sua marca protagonizando, né, na solução. Mas não adianta protagonizar, gente, só na imagem, né? É a forma como você se relaciona com o seu cliente e você transmite seus valores. Hoje os clientes estão prestando muita atenção nisso, né? Olhando muito para o propósito. Nossa, muito legal esses pontos que você trouxe, Lisa, e obrigada pelo exemplo, Bruno. Eu acho que eu queria fazer exatamente esse gancho, então vou trazer. Acho que é importante a gente até compartilhar qual que é o nosso, né, nosso propósito aqui na Unbox, né? Então a gente sempre teve o propósito, né, a missão de simplificar a vida dos empreendedores com uma tecnologia que permita com que eles possam focar na criação da marca, no desenvolvimento do time, da cultura deles, né? Como? Simplificando a vida deles com tecnologia. E no fim do dia, o que a gente está fazendo? Ajudando, tornando esse caminho empreendedor ser mais tranquilo. E você vê que isso conversa, que eu falo disso no dia a dia, né? Então, eu tô falando que isso é importante porque a gente realmente acredita, porque na minha história, na do Bruno, para quem não conhece, a história dele é super bacana, veio de uma família de empreendedores que construiu tudo do zero. Então, assim, a gente fala isso porque a gente acredita, porque isso é mais forte. E aí isso se conecta com tudo que a gente faz. Como que a gente decide um próximo lançamento de um produto? Então, a gente fala, isso está simplificando ou está complicando a vida do nosso cliente? Porque às vezes a gente está trazendo uma super solução, mas é complexo. Não, isso não conversa com o que a gente quer. Então, a gente começa, todas as nossas decisões se baseiam nisso, né? No quanto essa dor, oportunidade que a gente entende, que a gente ajuda os empreendedores resolvendo essa oportunidade, né? E aí, dando um outro exemplo, tem um cliente nosso que vende, que tinha uma história de esporte, que gostava de praticar esporte, que buscava sempre energia, né? De ter aquela energia. E era um fanático por café. Então, surgiu a ideia de montar na faculdade, de um TCC, de montar barra de proteínas com café. Então, assim, partiu deles a falar, nossa, eu quero, por que aquilo é importante para mim? Por que eu quero fazer isso? Porque para mim, praticar esportes com energia é algo que muda meu dia, que me conecta com outras pessoas, que me conecta com a natureza. E eu quero que outras pessoas sintam isso. Olha o propósito deles. Eles querem passar essa vivência que foi super especial deles através de um produto. E isso não é só o produto, né? É o conjunto. E, pessoal, para quem não entende e acha que isso ainda é um blá blá blá, e tá tudo bem, tá? Porque acho que quando eu estava aprendendo na faculdade de administração essas coisas, eu falava, será? É isso mesmo? Faz sentido? Não é um monte de blá blá blá? Eu vou te contar por quê, então. Por que, do ponto de vista prático de negócio, isso é importante para você? A gente, mais do que nunca, a gente vive na era da informação. E as nossas marcas não são marcas que estão lá para aparecer um produto e um serviço que vão aparecer numa mídia assim porque a gente pagou ou não. As nossas marcas refletem quem a gente é porque as redes sociais permitiram que a gente humanizasse cada vez mais essas marcas. E quando a gente está falando em criar conexão, algo que não é verdadeiro não costuma conversar. Então, se eu falar, por exemplo, que, nossa, meu sonho é colocar um maior número de carros nas avenidas de São Paulo para ajudar a deslocar uma pessoa, vocês iam ver que nas minhas conversas, nas minhas experiências, no que a gente, talvez isso não conversasse comigo. Vamos dizer que vocês começam a se aproximar, porque isso não é natural, não é algo que conversa comigo, porque não precisa ser sobre a quantidade, né, que o Bruno falou, o tamanho, algo
vai aparecer na Rede Globo, né? Brincadeiras à parte, né? Vai aparecer ali no primeiro, no post mais estourado ali do Twitch. Não é sobre isso, é sobre o que é verdadeiro para você. Porque hoje a gente se conecta como ser humano. Então, quando eu estou conversando aqui com vocês, quando eu estou fazendo stories, quando o Bruno está gravando Reels pro nosso, quando o nosso time de marketing está fazendo isso, quando o nosso time de marketing resolve se juntar a gente para trabalhar com a gente, isso tudo é conexão. O ser humano é sociável. Ai, Gabi, mas eu sou introspectiva. Eu posso te explicar, se a gente pode bater um bate-papo de sociologia, eu vou te explicar por que a gente é um ser humano, é um ser sociável, diferente às vezes de outros seres que a gente tem na planeta Terra. Então é natural essa conexão. E aí, quando você traz o porquê, no momento da era informação que a gente está vivendo de redes sociais, o porquê, ele não é algo bonito para estar num papel, para estar num website no sobre. Ele é essencial, é o que faz as pessoas construírem marcas. E para vocês que têm e-commerce, pessoal, um e-commerce ele se destaca não pelo produto em si apenas, é pela história que você conta, é pela marca que você conta. E hoje não se cria marca apenas por eu tenho um bom produto, é todo esse storytelling, ou seja, essa história que você contou, traduzindo agora o termo, tá? Então, eu queria só reforçar isso e passar para o nosso próximo tópico para dar tempo, né? Vamos lá. Bruno, se puder passar para o próximo slide, o nosso próximo bate-papo. Vamos lá. Acho que acabou. Você pode passar mais um, acabou ficando repetido. Eu acho que um outro ponto que é muito importante falar, e eu gosto muito dessa retrospectiva, porque essa vida de empreendedora com essas oscilações que são boas e que fazem a gente aprender, parece que um ano na vida de um empreendedor, às vezes parece uma década, né? Eu não sei se você tem essa mesma percepção, Alicia. E aí, por isso que a gente trouxe essa reflexão de que o que você diria para você mesma no momento em que considerou começar a aprender? No sentido de se preparar, de aprendizado, assim, o que vem na sua cabeça quando você olha lá para a Alicia que começou? Então, Gabi, nossa, diria muitas coisas. A primeira delas é não tenha medo de errar, né? Então, acho que isso é super importante, a gente não ter esse medo de errar, não ficar paralisado pelo erro, sabe? Pela possibilidade de errar, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu falaria para mim. E outra coisa, gente, que eu acho que é super importante é a gente ter a capacidade de pedir ajuda, né? Então, quando você empreende, tem um ditado que diz que empreender é solitário, né? Empreender é muito solitário. E é mesmo. Às vezes pode ser bem dolorido, não só do percurso, né? Das questões operacionais, enfim, você erra, levanta, cai, levanta, mas muitas vezes você quer trocar uma ideia estratégica, né, assim, e você fica às vezes sem saber muito bem como agir, né, então eu acho que o empreender ele não precisa ser solitário a partir do momento que você se permite pedir ajuda, né, e pedir ajuda é buscar ajuda, e buscar ajuda é buscar conhecimento, é buscar informação. Gabi acabou de falar, a gente está na era, a gente está virando a sociedade da informação, né? Então, hoje você tem muito conteúdo, né, para você consumir e você ir solidificando conhecimentos, adquirindo habilidades, né? Então, esse empreender, ele não precisa ser solitário. A partir da geração de conhecimento, de você conseguir adquirir conhecimento, de você se conectar a redes. Então, reforço muito essa questão de buscar a rede de apoio, sim. A Unbox tem esses programas, tem um canal de atendimento de clientes, o próprio Sebrae, buscar um Sebrae, buscar esse tipo de conhecimento de rede, é super importante para você conseguir avançar com consistência. Então, o que eu diria para mim não tenha medo de errar. Eu sempre fui, talvez, trazendo aí o ranço de carreira executiva. Quando você está numa carreira executiva, você é contratado porque você tem o conhecimento específico para conseguir avançar e liderar uma área. Então, assim, não é esperado que você erre. Aliás, pelo contrário, você pode até ser demitido se você errar, né? Assim, dependendo do nível de erro.
Então, você vem com uma cabeça muito, eu não posso errar, eu tenho que saber tudo, e se eu não conseguir resolver, errado sou eu, né? Então, eu acho que essa transição para o empreender você não precisa saber tudo. Aliás, você, na verdade, é melhor que você não saiba tudo e que você consiga construir um time, ter sócios, ou, se não for o momento de ter sócios, de construir time, que você tenha essa rede de apoio para você conseguir trocar uma ideia, para você adquirir um conhecimento específico, você fazer uma mentoria, você falar com outros empreendedores, trocar experiências para conseguir avançar, né? Porque muitas vezes a gente se cobra muito achando que eu deveria saber tudo. E não precisa ser assim, né? Obviamente você tem que conseguir responder rapidamente as mudanças, e elas mudam, né? Gente, a pandemia ela veio para dizer o seguinte: tudo pode acontecer no mundo, né? Então a gente tem que ter uma velocidade de adaptação absurda. Mas eu diria para vocês não terem esse medo de errar, tirar quem tiver em carreira tradicional, de carreira executiva, alguma coisa nesse sentido. Você não precisa ser o executivo de lá, você pode errar, você tem que buscar apoio. Então, acho que isso é super importante, e por isso que eu aceitei na hora o convite de participar, porque eu acho que esse tipo de coisa, que esse tipo de encontro é muito valioso. E vocês precisam aproveitar, isso aqui é a oportunidade. Você tem pessoas que estão passando por situações similares, não digo problemas, estão em momentos similares. Isso é super importante, criar essa rede para conseguir avançar. Então, eu teria nesse aspecto não tentado fazer muita coisa sozinha. Que eu fiz, gente. Eu fui, a gente acha que pode tudo, né? Comecei a empresa, não, era só eu, não preciso contratar ninguém, eu dou conta, isso com uma bebê recém-nascido. Não sei o que. Aí depois você começa a construir o time, vai fazendo as coisas. Então, não seja centralizador. Nossa, achei incrível, assim, o que você trouxe, porque eu acho que eu falaria algo muito parecido, que seria, assim, muito relacionado a não ter medo de errar, que eu acho que uma coisa que eu me cobrava muito é de saber tudo muito bem. E aí o que eu aprendi é que o bom empreendedor, ele não tem que se preocupar em saber tudo muito bem, mas assim, saber buscar onde estão as respostas certas e às vezes com as pessoas certas, às vezes as respostas vão envolver outras pessoas. E eu ficava me cobrando de algo que é impossível, para o tanto de coisa que eu preciso saber como empreendedora, mesmo com uma supervivência, eu podia ter empreendido por 10 anos, eu tenho certeza que numa nova empresa eu ia ter a mesma sensação. Hoje eu consigo trazer isso com firmeza, porque não tem como a gente saber tudo que a gente vai precisar como empreendedor. E aí que está a importância disso, de exatamente trazer esse ponto que a Alicia falou, de você, as redes ajudam você a saber falar, putz, você conhece alguém? Eu estou com um problema de crescer minha receita. Você conhece alguém que trabalha com growth hacking? Olha, eu tô com uma dificuldade financeira que, assim, eu tô sem recurso, eu não sei. A outra pessoa fala, nossa, eu fiquei sabendo de um financiamento especial que saiu esse mês para empreendedores no seu porte. Então, é essa troca que parece, assim, que você vai conversar. Como a gente está com essa comunidade aqui de pessoas querendo empreender, ouvir. Então, assim, por que essas pessoas? Pessoal, eu sempre, assim, qualquer curso que eu participo, então, né, liderar algumas áreas dentro do Unbox, eu sempre estou fazendo diversos cursos e sempre procuro pessoas em que eu falo, nossa, aquela pessoa participou, e por que eu dou essa dica? E mando uma mensagem, porque é nisso que às vezes eu posso ajudar, às vezes a pessoa pode me ajudar, eu posso tirar uma dúvida, ela pode conhecer alguém que me ajuda a buscar, a responder uma das dúvidas que eu tenho, ou pegar um benchmarking, para quem não sabe o que é benchmarking, né? Buscar uma referência, o que está acontecendo no mercado, né? Você conhece alguém que já trabalha com essa opção de crédito? Como é que funciona? Sei lá, né? Então, essa troca ela é muito importante. Então, me aliviou um pouco o peito, né, de tanta coisa que a gente carrega aqui, né, deu um alívio aqui nos ombros, que é o seguinte, que eu não preciso saber de tudo, e não preciso, eu preciso, como uma boa empreendedora, saber onde encontrar as respostas, e isso parte para, às vezes, saber, eu não vou ter todas as respostas certas, não vou saber de tudo, e mesmo buscando ajuda, também eu não vou sempre acertar, que eu acho que é um grande ponto da Alicia. Mesmo com tudo isso,
parte de você crescer, evoluir e às vezes ter sucesso com o seu empreendimento, no seu conceito de sucesso, que eu acho que isso é individual, é parte por você entender que errar não é algo tipo assim, nossa, eu falhei, eu fracassei. Errar é parte do trajeto. Eu vou dar uma inspiração de lá de 1800 e bolinha. Thomas Edison, gente. Né? A gente estava falando de eletricidade. Se ele não tivesse errado tanto de vezes, eu não lembro se foi 100, 1000 vezes, agora eu não lembro, né, dessa história dele, a gente não teria tido naquele momento a eletricidade. Então, assim, se ele tivesse considerado aquilo como um erro, como a gente coloca às vezes nessa palavra erro, algo muito negativo, né? Erro, fracassei, sou horrível, nossa, isso não foi legal, você não fez um bom trabalho. Você traz isso, você não consegue enxergar o que você está fazendo. Então, quando eu e o Bruno, a gente às vezes, né, vamos fazer uma expectativa ali de planejamento para unbox. Não aconteceu, pô, não é sobre, tipo, é reconhecer, cara, não deu certo, entender o que aconteceu. Foi um erro de planejamento? Foi um erro na nossa estratégia de execução? O que a gente tem que fazer melhor, né? A gente está usando um sisteminha ultimamente para falar entre os times, que é o que eu... Vou até dar essa dica para vocês, que eu achei muito legal. O que eu devo continuar fazendo? Bruno, me ajuda aí digitando aqui, para não tomar muito tempo. O que eu devo continuar fazendo? O que eu devo parar de fazer? E qual que era a última pergunta, Bruno? O que eu posso fazer melhor? Era isso, não era? O que eu devo começar a fazer. O que eu devo começar a fazer, obrigada. Já digitei todas. Por que eu gosto dessas 3 perguntinhas? Porque aí, quando acontece alguma coisa que sai ali do esperado, ou que a gente poderia considerar como nossa, eu tropecei aqui, o que está acontecendo? Em vez de a gente olhar para erro, a gente fala, cara, analisa, né? O que aconteceu? Então, tipo, essas 3 perguntinhas são um guiazinho, uma metodologia super simples para você fazer com você, ou se você tem um time, não importa, isso pode se fazer com você num papel, pode escrever num note taker aqui do computador, mas pensa, o que está funcionando? O que eu devo continuar fazendo? O que eu devo parar? Tipo assim, nossa, aqui eu tive um risco financeiro, perdi muito dinheiro, é arriscado demais, vou parar, vou fazer com calma. Ou o que eu devo começar a fazer? Olha, eu vi que eu estava conversando com esse meu amigo empreendedor, eu vi lá no Instagram da Unbox que uma dica super boa é subsidiar a frete, porque isso alavanca muito a conversão do meu site. Pô, então vou parar de jogar dinheiro aqui em sorteio com um seguidor que às vezes não interage, vou trazer isso para frete, para seguidor que consome meu produto. Então, eu vou começar a fazer isso. Então, faço essa análise e usem dessa oportunidade que a Alicia trouxe aqui de aprendizados maravilhosos e vamos começar a tratar os erros de uma forma como oportunidade. Lembra do Thomas Edison? Quantas vezes ele errou? Não lembro se foram 100, se foram 1000 vezes, mas foram muitas vezes. Bom, pessoal, queria saber, aproveitar esse momento para perguntar se vocês têm perguntas e respostas, querem compartilhar alguma coisa interessante que vocês acham que é legal trazer para os pontos que a gente falou. A gente ainda tem alguns minutinhos. A convidada Alicia também, Bruno, por favor, pessoal, compartilhem, esse é o momento de vocês. Eu vou só puxar um item que você colocou, que eu acho que essa questão de encarar o erro como sendo parte do processo é super importante. Mas isso, gente, não significa que você não precisa fazer uma gestão da sua empresa, né? Então, assim, fazer uma gestão orientada a dados para que você consiga minimizar os impactos, né, desses erros. Então, assim, gente, errar, tá liberado errar, né? Desde que você consiga fazer esse mecanismo de gestão orientada a dados. O que é isso, gente? O que é gestão orientada a dados? É você começar a coletar esses dados de comportamento, né? Por exemplo, a Gabriela falou a questão de, bota para o frete, etc e tal. Começa a criar essa metodologia que vocês estão fazendo, de vendas, etc e tal, ou pode ser para qualquer área da empresa, mas você precisa coletar esses dados, começar a analisar esses indicadores, né? Os indicadores são métricas que você estabelece, é o exame de sangue da empresa, né? Você precisa ter isso nas suas mãos. Esse tipo de conhecimento, quando eu falei de conhecimento, gente, é extenso, assim. O conhecimento da sua empresa são esses indicadores, essa gestão orientada a dados. Então, não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e você estar sem a visibilidade da sua empresa. Então, a gestão orientada a dados, dados da sua empresa, começa a produzir dados, começa a coletar, começa a organizar esses dados, né, para que você possa ter um conhecimento profundo da sua empresa.
As estratégias, gente, elas não tem uma receitinha de bolo para tudo, né? Óbvio que você tem lições aprendidas, né? Os aprendizados são compartilhados, etc e tal, mas a sua empresa sempre vai ter aquela coisa que é da sua empresa, que é do seu público, que é do seu cliente, que é do seu produto, né? Então você tem que ser o maior expert da sua empresa, e você só vai ser capaz de ser o maior expert da sua empresa fazendo essa gestão orientada a dados. Então, quando eu falo de busca de conhecimento, é também olhar para esse lugar da gestão orientada a dados, que com isso os erros eles vão ter um impacto muito menor. Então, errar de maneira controlada também é bom, tá, gente? Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo perfeito, tá? Eu tenho todos os indicadores, consigo acompanhar tudo. Não, mas é importante, como eu falei da mentalidade, né? É importante ter essa mentalidade para conseguir cascatear para tudo que se faz na empresa, inclusive essa gestão orientada a dados. É de extrema importância, tá? Então, acho que eu sou uma pessoa totalmente orientada a dados, então, eu acho que isso é um grande valor para as empresas. Agora me calo para se alguém quiser fazer alguma pergunta, só queria deixar isso. Muito legal esse ponto que você trouxe, Liz. Enquanto o pessoal vai digitando qualquer pergunta, eu vou complementando o que você trouxe, né? Às vezes a gente ouve orientar os dados, né? Nossa, tá na moda, o que isso significa? Nossa, isso não combina com o meu negócio. Nasci ontem, né? Eu criei uma empresa há uma semana, o que são os dados? Então, gente, é muito mais simples às vezes do que o conceito parece, né? Ali você explicou um pouquinho, mas eu quero ressaltar que, né? Então, vou dar um exemplo de um e-commerce que é do interesse aqui de todos, né? Vocês que são lojistas ou que estão nesse processo de criar sua loja. Então, entender quais estão sendo gastos financeiros, né? Nem vou entrar na parte técnica, né? Fazer uma demonstração de resultados. Não, dá para ser mais simples, né? Fazer continha. O que a gente brinca que é continha de padeiro, é a conta que você faz num papel, não precisa ter um Excel, uma planilha, um supercomputador, um super conhecimento, contabilidade, isso é extra, se você tem, pô, legal, você vai ter visibilidade de outras coisas, mas é começar ali, o quanto eu estou fazendo, o quanto eu estou vendendo, né, colocar no papel, você está registrando, pode ser no seu caderno, eu recomendo no computador, porque um dia pode perder o caderninho. Então, hoje a tecnologia no celular tá cheio de aplicativo para isso, né? Então, a Unbox, você tem um painel com as suas vendas, então você sempre vai ter aquilo tudo registrado. Então, você está acompanhando, você está somando as suas vendas, você está fazendo o custo que você está gastando com matéria-prima ou na produção do seu produto. Beleza, quanto que está sobrando, né? Vamos sendo muito simplista, depois que eu paguei as taxas, depois que eu paguei qualquer dívida, quanto que sobrou no bolso? Quanto que sobrou? Sobrou alguma coisa? Não sobrou? Então quanto que eu vou precisar mais daquela reserva de dinheiro que eu tenho que jogar para o... Pode começar com esse tipo de indicador e começar... E aí a análise de dados parte para você começar a criar históricos. Então, fala assim, para quem está começando? Analisar semana a semana. Depois você começa a comparar mês a mês. Depois você começa a olhar ano a ano, né? E aí você começa a avançar. Então, você começa, primeiras vezes, numa gestão financeira ali e avançar não de forma muito complexa, mas, pô, fiz uma estratégia de cupons com Unbox, né? Então, eu criei cupons de 10%. Quanto que eu subsidiei das compras? Legal. Mas, olha, na semana que eu não estava com cupom, quantas vendas eu tive? Eu fiz 10 vendas. Quando eu fiz o cupom, eu tive 15 vendas, nossa, olha quanto aumentou, né? Então, e aí essa é a análise, é ver essa comparação, então, entender os diferentes momentos e aí colocar, e às vezes essa conta simples de papel, que você pode fazer num caderno, é legal às vezes aproveitem que tem um tanto de tecnologia, né? A Unbox com seu painel, inclusive relatórios de vendas, ela já te dá isso de prontidão, mas traz isso para o seu dia a dia e cria rotina. O empreendedor, ele sempre vai ter problema para resolver. A busca apareceu. Então, tenha meia horinha do dia, meia hora por semana, que seja só para você dar uma olhadinha. Porque, assim, se a gente não olha, a gente não descobre os padrões, não vê, às vezes, os problemas. E, realmente, os dados, eles são segredos para isso. Então, ser orientado a dados é isso. É começar a olhar para dados. Gabi, eu não mexo bem com matemática. Não é sobre você ter uma base, às vezes, de ensino médio, ou ensino fundamental, ou até... de ensino médio ou até de faculdade, não, realmente são contas simples, tá? É claro que se você sabe contas mais complexas, mais uma vez, você vai ver outras análises que vai te trazer outros pontos, isso complementa, mas não é necessário, extremamente necessário para você, empreendedor que está iniciando,
tá? E aí depois, quando você for crescendo, você vai contratando outras pessoas que podem ter essa base, te auxiliar, se for o caso, ou ir atrás desse conteúdo, que é muito legal no mundo que a gente está vivendo, é que tem conteúdo gratuito no YouTube, a Unbox está trazendo muito conteúdo. Então, eu não sei como precificar meu produto. Isso aí é continha que a gente pode analisar, né? Precifiquei meu produto assim, mudei um outro produto, fiz um teste, mudei o preço, teve um impacto? Qual foi o impacto nas vendas? Essas são as continhas pequenas de padeiro que a gente consegue analisar essas evoluções. Pessoal, eu vi que acho que o pessoal foi interagindo ao longo do bate-papo. A gente sempre abre os nossos grupos das 3 às 4, né, Bruno? Todos os dias, né, de segunda a sexta. Então, queria aproveitar que são 8 horas, não segurar vocês empreendedores que têm outras coisas, tem outras coisas ainda para resolver ainda hoje, e agradecer muito a participação da Alicia por compartilhar tantas coisas, assim, que realmente eu vejo na minha trajetória o quanto fariam diferença se eu tivesse escutado desde o começo. Então, eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a todos vocês e parabenizá-los. Eu sempre falo isso de verdade, porque, assim, o primeiro passo para o empreendedor é querer, ter vontade, é fazer. E vocês estão vindo atrás de conteúdo, porque eu tenho certeza que vocês vão crescer as suas lojas quando vocês vão atrás desse tipo de conteúdo. Aproveitem, responda aqui a nossa pesquisinha da aula. São 2 perguntinhas, é super rapidinho e ajuda demais a gente a fazer desse tipo de encontro cada vez melhor. Queria agradecer ao Bruno, a todo o time de marketing da Unbox que estão fazendo dessas aulas, assim, incríveis. Obrigada, gente. Agradecer o super convite, me coloco à disposição. Eu vou colocar meu LinkedIn, quem quiser se conectar comigo no LinkedIn. A gente também faz alguns conteúdos mais voltados para startup, mas que, gente, a jornada de startup é a jornada empreendedora, igual, né? A única diferença é que chamam de startup. Então, as dificuldades são as mesmas, em especial para as mulheres, que vou fazer um último adendo, que a Gabi falou dessa coisa de se cobrar muito, as mulheres se cobram um pouquinho a mais por sentir sempre que precisam se provar sempre. Então, é importante a gente conseguir tirar isso da frente. Então, contem comigo, contem com a Impact e desejo muito sucesso na jornada de vocês. Fiquem super à vontade. Pessoal, adicionei a Alicia no LinkedIn, ela passou o link aí, ela compartilha muita dica legal também. Obrigada, turma. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.